Aleluia, boa noite, povo de Deus. Que a graça e a misericórdia do nosso soberano Deus esteja com todos nós. Amém. Amados, hoje o Senhor me deu uma palavra ao qual eu passei o dia a ser ministrada pelo Espírito Santo nesta palavra. E eu sei que Deus vai falar contigo através dessa mensagem, através dessa passagem. Eu não vou perder tempo, eu vou direto para aquilo que o Senhor está falando ao meu coração. Se você tiver com a tua Bíblia, abre no livro de Lucas, no Evangelho de Jesus, segundo livro de Lucas. Amados, eu ainda estava dormindo quando o Senhor me deu muito claro a palavra, sobre a Dágima perdida. Eu estava dormindo e dormindo também o Senhor veio e falou ao meu coração a respeito do pródigo. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite, é sobre isso que o Senhor colocou no meu coração, que eu estou trazendo nesta noite, A gente ouve muito dizer, amados, sobre um tal de livre-arbítrio que nós temos, Muitas pessoas até costumam dizer que está na Bíblia, que tem o livre-arbítrio. Só que não existe isso na Bíblia, amados. Não fala de Gênesis e Apocalipse, não fala a respeito de livre-arbítrio. Nosso Deus é um Deus soberano. Ele tem controle sobre as nossas vidas, Ele tem controle de tudo. Ele já conhecia a nossa história quando Ele decidiu, quando Ele nos escolheu. Ele já começou ali a escrever a minha e a sua história. Tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que acontecerá está no controle das mãos do Senhor. E nós temos que entender isso quanto a cristãos, quanto a servos, quanto a filhos de Deus. Nós temos que colocar isso em nossa mente, E crer e acreditar nisso. O nosso Deus, Ele muda circunstâncias, Ele muda o tempo, Ele faz o que Ele quer, Ele é Deus, Ele é poderoso. Eu volto a dizer aqui, eu vejo muitas pessoas querer, falar a respeito, como se Deus agisse num cronograma. Ele é Deus, Ele age a hora que Ele quer, como Ele quer, com quem Ele quer. E a passagem de hoje, amados, quando eu vim, para a Bíblia, quando eu vim procurar aqui na Bíblia Sagrada do Senhor, eu me deparei com 3 versículos, 3 capítulos, dois capítulos na verdade. No 15 fala sobre a parábola da ovelha perdida. No 15, versículo 8 fala sobre a Dágima perdida. E no versículo 11 fala sobre o filho pródigo. Todas essas 3 histórias, amados, está falando, não é por acaso, está falando sobre algo que havia se perdido, sobre algo que às vezes, que aparentemente não tinha mais solução, não tinha mais jeito. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus, Ele tem controle absoluto de todas as coisas. No capítulo 15, amados, vai falar a respeito de um homem, É Jesus contando, a todos os publicanos e pecadores, Jesus estava ali ministrando, pregando, a palavra, e os fariseus e escribas começaram a murmurar, dizendo, porque Jesus estava com aqueles pecadores. Aí Jesus vem e fala, quem é aquele homem que tendo 100 ovelhas, perde uma, e não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela uma perdida. E ao encontrar, ele coloca sobre os ombros, feliz, e volta para casa. E com alegria, ele anuncia para todos que achou aquela ovelha. Amados, nesse capítulo, quando Jesus fala, aquele homem coloca sobre os ombros, pode ser que aquela ovelha esteja ferida.
E a gente nesta noite vai falar sobre consequências também. Né? No versículo 8 vai falar sobre uma mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma. E ela tendo 10, ela não diz assim, eu perdi uma, eu tenho 9 e tá tudo bem. Não, ela procura, ela pega a vassoura, ela arrasta móvel, ela procura até achar. E depois que ela acha, ela chama as amigas, todo mundo que estava ao redor, os vizinhos, e anuncia, né? Alegremente, todos se alegram com ela, né? E aí, abaixo, no versículo 10, Jesus diz: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mais uma vez. Nas duas histórias, amados, há uma história de pecadores, há uma história de algo que estava perdido e que foi achado. Aí vamos para a palavra que o Senhor ministrou assim comigo tremendamente. Antes de eu sentar aqui, o Senhor falou comigo tremendamente. E eu glorifico a Deus, amados, porque eu não sou nada, né? Eu sou imperfeita, pecadora, né? Errante. Mas quando nós, amados, nós nos deparamos com a misericórdia de Deus, quando Deus fala e ministra sobre as nossas vidas, quando Deus começa a falar conosco, boa noite, amor, seja bem-vinda. Quando Deus começa a falar conosco e o nosso coração começa a arder, a gente entende que amor é esse. A gente tenta entender, na verdade, porque é um amor incondicional que, independente dos nossos erros, das nossas limitações, o Senhor está ali a todo tempo a nos perdoar. Como diz no versículo 15, no versículo 15, 18 e no versículo 11. Essas 3 histórias o Senhor trouxe ao meu coração. Fala de arrependimento, fala do que havia sido perdido e foi encontrado. E no 11, amados, que foi onde o Senhor mais ministrou ao meu coração, vai nos dizer assim, a respeito do filho pródigo. Vai dizer assim: disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte que é minha dos meus bens, aquele ao qual me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Amados, aqui vai falar de um homem que devia ter muitas posses, um fazendeiro rico. Ele tinha 2 filhos, e o mais novo, num determinado tempo, achou que aquele lugar não era mais para ele, que já não era mais feliz naquele lugar, e chegou junto ao seu pai e disse: olha, me dá minha parte. Nós sabemos, amado, que a herança só é repartida depois, né, da morte, né, do pai ou da mãe ou daqueles ao qual pertence a herança. A Bíblia não fala aqui, amados, de tempo. A Bíblia aqui não fala, né, se o pai conversou, se o pai disse alguma coisa àquele filho. Apenas ele repartiu. Creio eu que quanto a pai, como ele era pai, ele sentiu uma dor terrível. O filho dele estava indo embora. Ele não sentiu a dor, amados, pelo bem material. Ele sentiu a dor porque o filho dele estava indo embora. Porque o filho dele decidiu naquele momento que aquele lugar não era mais o lugar ao qual ele deveria estar. Apesar do pai o amar, do pai dar para ele tudo que ele precisava ter. E às vezes, amados, é assim, né? As pessoas, né, tem tudo do nosso lado. Aqui vai falar a história de um pai. Aqui vai falar a história de um pai e de um filho. Mas em nossas vidas existem relações entre amigos, existem relações entre irmãos, mãe e filha, marido e mulher. E uma das partes aqui decidiu que não queria mais continuar.
e disse: olha, me dá tudo que eu tenho de direito e eu vou embora. E assim o pai o fez, creio eu que com o coração dilacerado. Como eu disse, amados, e esse filho partiu, foi embora para uma terra longe. E ali a Bíblia não fala, eu volto a ressaltar, do tempo que este filho levou longe. A Bíblia não fala se aquele pai foi orar, pediu a Deus, que queria aquele filho de volta, que tomasse conta, que protegesse. A Bíblia não relata. Mas creio eu que quanto a pai, aquele homem devia estar pedindo ao Senhor que cuidasse do filho dele. E aí, amados, o filho dele foi para essa terra longe, começou a gastar com meretrizes, com farra. Naquele momento ele devia ter amigos, né? Porque quando você está bem, com dinheiro no bolso, empregado, saudável, tem muita gente ao seu redor. Tem um ditado que diz, né? Que em dia de sol, toda praia cheia, lotada. Então, amados, e ali tinha pessoas ao redor dele. Pessoas que creio eu que nunca chegou para ele para aconselhar ele, a dizer: olha, volta para teu pai está sofrendo. A Bíblia não fala sobre isso, mas eu creio que diante daquelas pessoas ao qual ele estava, gastando aquilo que o pai tinha repartido, tinha dado a ele, e ele gastou e ele estava feliz. E aí eu volto a falar, amados, das circunstâncias do Senhor. Eu e você, nós temos que entender que tudo tem um porquê, tudo tem um pra quê. Nada está isento, nada está, nada está ileso do olhar do Deus Todo-Poderoso. Ele te escolheu quando tu estava no ventre de tua mãe, ele escreveu a tua história, ele sabe o que você já passou, ele sabe o que você está passando neste momento, e ele sabe o que você vai passar lá na frente. Ele cria, ele é Deus poderoso. E ele deixa o homem, né? Em Provérbios fala, né? Que o homem, ele traça planos, ele faz planos, mas é Deus quem dirige os passos. Deus, por um breve momento, Deus deixa você, deixa eu, deixa todos nós acharmos que nós temos o controle de nossa vida. Mas tudo está indo pelo caminho que ele mesmo vai desenhando. Aí você vem me dizer: irmã, mas existe a circunstância, a consequência das escolhas. Sim. Mas Deus nos conhece tanto, que Ele já sabe o caminho, a atitude que você vai tomar. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, amados, esse filho aqui, ele gastou tudo que ele tinha. Porque enquanto ele estava bem, o que não lhe faltou foi gente ao redor dele para ajudar a ele gastar tudo que ele tinha. E aí, amados, chega um momento que acaba o dinheiro. Chega um momento que os amigos, entre aspas, fogem, saem de perto. Aí, amados, já é o trabalhar de Deus, as circunstâncias. E aí, amados, ele se vê desamparado e com fome. Porque aqueles amigos que outrora ajudou ele a gastar o dinheiro, nenhum prato de comida lhe serviram, nenhum abrigo deram a ele. E às vezes, amados, é assim que acontece. Quando está tudo bem, você tem amigos do seu lado. Mas quando você precisa, você não encontra ninguém. Para farra, para cerveja, para bebida, para droga, para se prostituir, para ir lá pro contatinho, tá cheio de amigos. Para te dar conselho, para querer te tirar do caminho certo, você tá cheio de amigos. Para querer te influenciar, tá cheio de amigos. Mas na hora que você precisa de um conselho de verdade, quando você precisa de um amparo, de uma mão estendida, aí você vê de verdade com quem você pode contar. E aquele homem não pôde contar com ninguém. O próprio Deus se encarregou de permitir que ninguém ali ajudasse aquele menino, aquele homem, aquele rapaz. E aí quando ele se deparou com fome, quando ele se deparou sem um centavo na mão, desesperado. E aí o 16 vai dizer assim, olha,
O 17 vai dizer assim: e tornando em si, disse: quanto jornaleiro do meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Aí o 17 vai dizer assim, amados: e tornando-se assim, depois que acabou o alvoroço, o oba-oba, o legal, o sabe, ele parou e ele pensou: até o jornaleiro, até o empregado do meu pai, não falta pão, mas eu aqui estou passando fome. Nesta hora ele lembrou do pai dele. Às vezes é preciso passar pelo vale, é preciso ir para o deserto para lembrar do pai, para lembrar daquele que um dia estendeu a mão, aquele que verdadeiramente se importa. Como eu falei no início, pode ser um pai, um amigo, uma irmã, um amigo, um cônjuge. Nesta hora, irmão, na hora que aperta, é que vem a consciência. E ele diz, né, até o empregado do meu pai vive melhor. Às vezes, amados, nós vemos algumas pessoas passando por dificuldades, passando por aperto, sabe? A gente diz assim: poxa, aquela pessoa é tão boa, por que aquela pessoa está passando por isso? A gente não conhece a história daquela pessoa, amados. Às vezes, tem pessoas que são levadas ao deserto para que Deus venha se aproximar dela, para que venha moldar, para que venha fazer aquilo, para que venha realizar o plano de Deus na vida daquela pessoa. Creio eu que este menino, esse rapaz, ele precisou viver isso. E quando ele voltou para a casa do pai dele, eu já estou pulando aqui, amados, ele voltou uma outra pessoa. Mas vamos aqui para o 18. Aí, depois que ele caiu em si, ele fala, no 18 diz assim: levantar-me-ei, foi a decisão que ele tomou. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti. Naquele momento, amados, ele falou, foi com Deus, né? Ele reconheceu que ele pecou contra Deus, contra o céu e contra o pai dele. Naquele momento, amados, é naquele momento que cai o arrependimento. Ah, amado, que dor. Eu não sei se você já passou pela dor do arrependimento. Amado, é uma dor terrível quando você se arrepende, sabe? Quando você diz: Senhor, por que eu saí da posição que o Senhor tinha estabelecido para mim? Por que eu te abandonei? Por que eu me desviei? E aí vem o arrependimento. Mas nessa noite o Senhor te diz, Ele está de braços abertos para você. Não há pecado que você tenha cometido que eu não possa perdoar. Não há erro, não há palavra que tenha saído da tua boca que eu não possa apagar. Eis que eu estou aqui de braços abertos para te abraçar. E assim, amados, no 19 vai dizer, né, depois que ele fala isso, ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, fazer-me como um dos seus jornaleiros. Ele estava tão arrependido, porque ele reconheceu que o pai dele poderia não aceitar ele de volta, mas que pelo menos como empregado ele queria estar. Como aquela mulher, né, que foi atrás de Jesus, dizer que até da mesa, as migalhas, ela aceitava comer da mesa dos filhos do patrão. Assim foi aquele filho. Ele aceitava qualquer coisa que viesse do pai. Ele queria qualquer coisa. Ele só não queria permanecer naquela situação. Amados, que no dia de hoje você tome a decisão de não permanecer na mesma posição que você está, aonde você chegou. Que hoje seja o dia. Que hoje seja o dia que você, sabe, vai chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu pequei contra ti. Perdoa os meus pecados. Eu hoje quero tomar uma direção diferente. E aí, amados, ele levantou-se, né, de madrugada e foi se encontrar com seu pai. E ainda de longe o seu pai o avistou. O pai não sabia que ele estava vindo pedir perdão, o pai não sabia que ele tinha gastado tudo.
Mas o pai correu de encontro a ele e o abraçou e o beijou. O pai não jogou na cara, o pai não questionou, o pai não humilhou. Assim é o nosso Deus. Ele não questiona aquele erro que você cometeu, aquela falha, sabe? Ele apenas quer te amar, ele quer você de volta à casa dele, aos braços dele. E aí, amados, o Senhor começou a ministrar o meu coração, como eu falei no início, a respeito do que muito se fala, né? De livre-arbítrio. Eu já ouvi pessoas dizer assim, fulano não quis mudar, Deus não vai forçar ninguém. Forçar Deus não força, mas como eu falei aqui na palavra, amados, Deus, ele cria, ele é dono do tempo, das circunstâncias. Aquele rapaz, como eu disse, a Bíblia não relata o tempo que ele levou gastando esse dinheiro, o tempo que ele levou longe, não relata depois que ele partiu, como o pai dele ficou, mas tudo estava no controle das mãos de Deus. E aí, amados, eu venho aqui te dizer, não aceite ninguém dizer, se não quer a mudança, fulano não quer a mudança, Deus não vai forçar. Deus muda o coração do homem. Deus muda a história. Deus, ele tem um controle absoluto. Em 1 Samuel 10, 9, vai falar a respeito do encontro que Saul teve com Samuel. Aquele povo de Israel estava pedindo um rei. E Deus disse a Samuel que ia enviar a ele, ao homem ao qual deveria ser ungido a rei. E assim, Samuel teve um encontro com Saul e disse a ele tudo o que ia acontecer, que mais adiante ele ia se encontrar com profetas, né? E falou tudo o que ia acontecer. E assim saiu, né, Saul da presença de Samuel. E no versículo 9 ao 12 vai falar que Deus mudou o coração de Saul. No momento que ele se despediu de Samuel, naquele dia aconteceu tudo que Samuel havia dito que ia acontecer. Mais tarde, Saul se encontrou com os profetas e Saul já não era mais o mesmo. Saul já estava falando diferente. Saul já estava, no semblante de Saul já era diferente. Deus mudou o coração de Saul. No livro de Êxodo 7 vai falar que Deus endureceu o coração de Faraó. Amados, Deus é Deus. Ele muda a mente e coração. Ele faz o que ele quer. Jesus vai nascer de novo. Jesus não estava falando de voltar ao ventre, como Nicodemos questionou, como Nicodemos ali falou para Deus, para Jesus. Jesus estava falando de um novo nascimento. Quando você aceita Jesus, quando você reconhece os seus erros, seus pecados, as suas transgressões, as suas iniquidades, que você se arrepende verdadeiramente, ali, olha o renovo, o perdão vem sobre você e você já não é mais o mesmo. Amados, no livro de Provérbios 21, fala: como as correntes das águas, é o coração do rei na mão do Senhor. Ele inclina para onde ele quer. Você tem alguma dúvida de que Deus pode mudar o coração duro, que Deus põe um coração de pedra no coração de carne? Deus me trouxe aqui nesta noite para te falar nos 2 capítulos, né? Não, no capítulo 15, nos 2 versículos, Deus fala a respeito do que se havia perdido. Aquele pai, quando encontrou com o seu filho, ele mandou trazer, né? Ele mandou preparar um banquete para o seu filho. Ele mandou trazer roupas novas, calçados novos, um bezerro cevado, deu banquete para aquele filho. Porque para ele aquele filho havia sido perdido. Para ele estava morto. E o filho mais velho, quando chegou aqui, viu aquela festa toda, irou-se e foi questionar o seu pai, que ele estava ali de todo o tempo, do lado do pai. O pai nunca fez nada, nunca fez banquete. E o pai responde: filho, você sempre esteve do meu lado, tudo que é meu é teu. Mas o teu irmão, que havia sido perdido, hoje se achou. Deus manda te dizer nesta noite
que aquilo que para você já está perdido, já foi encontrado pelo Senhor, porque na verdade nunca foi perdido para Deus. Tudo estava no controle dele. Foi necessário Deus afastar, foi necessário Deus tirar. Ainda que te causou dor, ainda que te causou sofrimento, foi necessário. A história de Deus é contigo. E você precisava ser tratada, você precisava ser moldada, você precisava ser formada pelas mãos do Senhor. E sabe onde é que você é formado? No deserto. Porque Moisés contemplou as maravilhas. Moisés sentiu mais a presença, conheceu o maravilhar de Deus no deserto mais do que quando esteve no palácio. Foi no deserto que Moisés esteve frente a frente com Deus. Foi no deserto que ele conheceu a Deus. Jamais naquele palácio ele poderia conhecer a Deus. Deus precisou levar Moisés ao deserto com um propósito. Creia, tudo tem um propósito. O que você está passando hoje tem um propósito, ainda que você não entenda hoje. Porque a palavra diz que muitas das coisas você não entende agora. Você só entenderá depois. Não tarde. Não tarde questionando, murmurando, reclamando. Vai servir a Deus, vai pedir perdão, vai se autoexaminar, vai consertar o teu altar. Vai buscar o que Deus tem para ti neste momento. Pergunta para Ele: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso que eu tenho passado? O que o Senhor quer que eu aprenda? Me diz para que eu aprenda mais rápido, para que eu não leve 40 anos como o povo no deserto. E Ele vai te falar. Ele te diz nessa noite, Ele trouxe essa palavra a respeito da ovelha perdida, que o fazendeiro foi lá e achou. O Senhor falou sobre a dracma perdida, que aquela mulher perdeu, varreu, foi trabalhoso para ela, deve ter arrastado móveis, deve ter ficado preocupada, aflita, mas o Senhor, oi meu amor, Jesus te abençoe. E ela deve ter se cansado, deve ter levado horas procurando aquela dracma, mas ela achou e chamou, as suas vizinhas, as suas amigas para festejar com ela. Em todas essas 3 histórias, houve alegria no final. O fazendeiro que achou a ovelha perdida, a mulher que achou a dracma perdida e o pai que recebeu seu filho de volta. Todas as 3 histórias, houve culto de ação de graça, houve alegria. E o Senhor te diz nessa noite: prepara o culto de ação de graça, prepara teu coração, porque a alegria está chegando na tua casa. Porque o melhor de Deus vai acontecer na tua vida. Nessas 3 histórias, o Senhor foi fiel. O Senhor trouxe de volta. E creio eu, amados, que aquele filho não voltou da mesma forma que saiu. Eu tenho certeza que ele voltou diferente, porque a Bíblia não relata, amados, mas ele deve ter sofrido bastante, deve ter voltado com cicatrizes, deve ter voltado com marcas que serviram para ele permanecer até os últimos dias ao lado do pai dele. Assim é aquilo que para você está perdido neste momento. Deixa no controle de Deus, deixa nas mãos de Deus. Aquilo que você tem visto, o que tem te aparentado, não é a real situação. De repente, aquilo que você perdeu, aquela pessoa que já não está mais do teu lado, está aparentando alegria, felicidade e contentamento. Mas só Deus sabe o quanto o estômago, o quanto o coração e o quanto a mente não está diante de Deus. Somente o Senhor conhece. Então não se apega ao que você está vendo externamente. Creia que Ele está no controle de tudo. Creia que no momento certo a ovelha será achada, a dracma perdida voltará para sua dona e o filho tão amado voltará para os braços de seu pai.
Esta palavra, amados, como eu disse no início, fala a respeito de pai e filho. Mas essa passagem se aplica em todo tipo de relacionamento. Eu não sei quem te abandonou, quem saiu do teu lado no momento que você mais precisava, ou quem tirou de você aquilo que achava que era direito dele ou dela. Não sei. Mas eu sei que vai haver pedido de perdão. Eu sei que haverá arrependimento. E a glória da segunda casa, como diz no livro de Ageu 2, a glória da segunda casa, a glória da última casa será maior do que a última. Receba essa palavra porque é palavra profética, vindo do trono de Deus para a tua vida. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigada por estar aqui. Eu glorifico a Deus pela tua vida, pela vida de vocês, que a bênção do Senhor esteja sobre vocês, aonde vocês colocarem a mão de vocês, o Senhor esteja contigo, esteja com todos vocês, que a salvação alcance o lar de vocês, que a saúde, o livramento, do Senhor esteja sobre a tua vida e a tua casa, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo permaneça para todo sempre, na tua vida, na tua família e em toda a tua parentela, em nome de Jesus.